eu sou a Fernanda Lima, gerente de marketing aqui na RD Station, e estamos de volta aqui no RD Summit Live Show com mais uma super entrevista. Agora a gente vai falar de vendas, um assunto que eu amo, e eu estou aqui com a nossa super palestrante do RD Summit, a Cameli Rabelo. Cameli, bem-vinda, é um prazer ter Obrigada. você aqui. Então, vamos lá, vamos falar de vendas, que é um assunto que está quente aqui no Summit desse ano. Vou começar, Cameli. Primeiro, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Você trabalha com vendas há muito tempo, já foi líder comercial e agora trabalha realmente como coach aí de carreira. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Boa. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, né? Eu sou hipnoterapeuta corporativa. Isso é uma coisa que poucos sabem sobre mim, mas eu sou hipnoterapeuta corporativa. Sou especialista em vendas e liderança na área comercial. Também sou coach de carreira de profissionais de vendas há mais de 10 anos. E eu tive uma trajetória bem linear na área comercial. Comecei minha carreira como pré-vendedora, fui supervisora, fui gerente, fui diretora comercial, né? Então, nos últimos 15 anos, eu atuei especificamente com tecnologia, sempre, né? Com RP, com software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. E tive aí a oportunidade incrível de escalar um time comercial. Foi minha última experiência no corporativo, como diretora comercial na OMI, onde a gente saiu de uma equipe de 0 para 140 pessoas em 2 anos. Então, foi um crescimento super acelerado, que trouxe muitos aprendizados. E hoje eu sou co-founder da Escola Exchange. Então, a Exchange, na verdade, é uma aceleradora de vendas. A nossa grande missão hoje é acelerar profissionais e operações de vendas. E a gente atua com desenvolvimento tanto de vendedores quanto de líderes, né, e gestores de vendas, através de capacitação continuada, enfim. Inclusive, hoje, na palestra, a gente vai lançar um novo produto da Exchange. Nós selecionamos exatamente a RD para fazer isso, então com certeza vai ter novidade boa para quem estiver assistindo lá. Maravilha. E então, já puxando, falando da sua palestra, né? O tema da sua palestra é aceleração em vendas. Então, para a gente dar um gostinho aqui para o pessoal de casa, quais são as principais alavancas e oportunidades que você costuma trabalhar, né, quando você está dando sua consultoria, na própria Exchange? Pela sua experiência, o que você aponta assim, de pontos legais para as empresas venderem mais? Boa, excelente. A gente vai falar de aceleração comercial na palestra, mas o grande foco dessa aceleração comercial é falar sobre processos, né? Como que a gente faz para ter resultado com processos. E aí, dando um pouquinho de spoiler para o pessoal em relação a isso, eu não sou a figura na Exchange que fala sobre processos. Quem fala sobre processos normalmente é meu sócio, Ricardo Aquino, que é aquele cara extremamente analítico, né? Que olha para dados, é um excelente gestor. Eu normalmente estou falando sobre liderança, sobre treinamento, coaching, desenvolvimento de pessoas em vendas. Só que eu quero trazer uma visão de processos que é um pouco diferente do que a maioria dos gestores fazem, né, no dia a dia, que é olhar para o processo como algo linear e um trabalho repetitivo que precisa ser executado e que acaba beneficiando muito o gestor comercial, né, achar gargalos na operação, entender em que etapa do funil de vendas o meu lead não está convertendo, para criar treinamento, para fazer um desenvolvimento com o time. Só que a minha visão de aceleração comercial com o processo é justamente conseguir adicionar metodologia em cada etapa do processo. Então, muitos gestores, primeiro, não têm um processo bem definido, outros têm um processo definido, mas é só. Então, eu digo para a minha equipe, olha, você primeiro precisa prospectar, qualificar, apresentar proposta, fazer follow-up. Esse é o processo. Só que ele não diz, por exemplo, qual técnica que você deveria usar na prospecção, qual técnica você deveria usar na qualificação, né? Você vai usar GPC-TBA, você vai usar Bunch, você vai usar uma outra? Qual técnica de vendas você deveria utilizar, por exemplo, na apresentação da solução? É Spin? É Challenger? Que técnica você vai usar na negociação? É um método Harvard de negociação? É um outro método? Então, o que eu quero trazer aqui são cases, né? A Exchange cresceu 226% no primeiro semestre desse ano, e os nossos clientes têm excelentes incrementos de resultado depois do nosso projeto de capacitação, de treinamento. E o que eu quero trazer para o pessoal aqui é justamente essa visão de o processo associado à metodologia pode gerar incremento de resultado extraordinário sem você fazer nenhuma outra iniciativa que não seja desenvolver a equipe. Perfeito. O que é legal do que você trouxe é que a área de vendas é uma área já muito bem estabelecida, que, como você falou, tem diversas metodologias,
dá para a gente construir um processo muito bem estruturado, mas você fala bastante que você vê muitos líderes, muitos gestores tentando implementar soluções mirabolantes, né? O que você, nessa sua trajetória, o que você tem visto no mercado desses erros, às vezes, que a gente vê as equipes cometerem, de tentar achar alguma coisa que vai solucionar, no último momento, a gestão de vendas? Boa. O que a gente costuma ver com muita frequência, primeiro, são aquelas ações urgentes para bater meta, né? Então, é muito comum que chega ali na última semana do mês ou faltando os últimos dias do mês, o gestor lança uma campanha mirabolante, pagando prêmios extraordinários para quem superar a meta, para tentar atingir o resultado. Só que vendas não tem mágica, né? Vendas é metodologia, é processo, é análise, vendas é planejamento, é organização. Então, no passado, tinha-se a visão de que vendas era muito dom, né? A pessoa tem que ter feeling, tem que ter cacuete para venda. Tem que ser bom de lábia. Tem que ser bom de lábia, tem que ser um excelente comunicador e tal. E isso, hoje, a gente está conseguindo enxergar, que os líderes estão conseguindo perceber que não é só isso. Não é que isso não tenha valor, né? Mas existe muita ciência envolvida em vendas. Então, o que a gente mais encontra é, primeiro, essas tentativas mirabolantes de tirar algum lead de onde não existe para bater meta. E, às vezes, tentar acelerar o processo ou melhorar a eficiência operacional através, por exemplo, de ferramentas. Então, tem muito gestor que fala assim, eu preciso melhorar a eficiência operacional, então eu vou instalar um discador preditivo. Eu vou colocar um discador Power, porque aí o meu pré-vendedor que fala 1h30 por dia vai falar 3h30 por dia. Só que tudo que você implementa, né, para acelerar o processo, se o processo não está bem desenhado e se as metodologias não estão bem implementadas, só vai acelerar o problema. Né? Então, você tem um problema hoje, que um pré-vendedor, por exemplo, tem um pitch ruim, sem metodologia, tem um processo mal desenhado ou nem tem um processo comercial definido, e aí você coloca, por exemplo, um discador para acelerar o que está errado, o que está ruim. Então, o que estava ruim em 1h30, agora vai ficar ruim em 3h30, né? Não muda muita coisa. Verdade. E a gente viu, isso aconteceu muito no marketing, da gente ter, nos últimos anos, muita... esse aqui é o guia definitivo, essa é a fórmula perfeita. E eu tenho sentido isso um pouco na área de vendas agora. Como que você vê esse discurso da fórmula de vendas? Ou eu vou te dar o caminho ideal para você resolver a sua operação comercial. Como é que você tem visto isso hoje no mercado? Então, eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito em bala de prata. Eu desconfio de tudo que fala, olha, eu tenho uma fórmula para fazer você escalar, eu tenho uma fórmula para fazer você entregar resultados extraordinários, porque cada operação é uma operação. Você vai esbarrar com operações onde o público que você está atuando é um público mais offline. Você vai esbarrar com operações que você vai encontrar um público totalmente conectado, que você consegue fazer social e funciona. Né? Então, por exemplo, se eu faço uma prospecção para um gerente de RH, se minha persona é um gerente de RH, o LinkedIn vai funcionar super, porque eles estão lá, inclusive, ranteando, né? Agora, se eu estou trabalhando com um público que trabalha totalmente offline, não adianta eu ensinar social selling para esse vendedor, porque ele não vai conseguir conectar com ninguém, porque esse público não está predominantemente lá no LinkedIn, por exemplo. Bem como metodologia, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, eu ensinar uma metodologia numa operação que é enterprise e querer ensinar a mesma metodologia para uma operação SMB, né? Uma operação de pequenas contas, porque nem sempre aquela metodologia que funciona bem para o enterprise vai funcionar para o SMB. Então, acho que cada operação é uma operação. A Exchange não gosta muito de chamar isso de consultoria, a gente não faz consultoria. O que a gente faz realmente é mentoria. Então, nosso papel enquanto mentores é dar direcionamento para o gestor e para o líder comercial para que ele tome os melhores caminhos para alavancar os resultados. Boa. E eu queria agora focar bem nas duas figuras que a gente tem na área de vendas, né, nos gestores, e depois falar um pouquinho da linha de frente dos vendedores. Quando você olha para quem está chegando agora num cargo de gestão em vendas, o que você acha que são as características principais hoje que as empresas deveriam estar buscando num gestor de vendas? Boa. Isso também depende. Porque quando a gente pensa no pipeline da liderança, né, nas etapas que o líder vai cumprir até sair do líder de si para o líder de equipe, para o líder de líderes,
para o líder de negócio são necessidades diferentes. Então, por exemplo, se eu promovo um líder, a líder de equipe, a team leader, por exemplo, ele está ali na linha de frente com a equipe, é fundamental que ele tenha muito mais skills de liderança até do que de gestão, que ele seja muito mais voltado para pessoas do que dados. Por quê? Porque essa é a pessoa que vai fazer ali daily com o pessoal, ela é a pessoa que vai fazer feedbacks constantes, é a pessoa que vai fazer coaching técnico. Quando eu falo de um líder que está numa camada mais tática e estratégica, aí você precisa olhar muito mais para gestão, para data-driven, para uma pessoa que tenha uma boa visão de dados, que consiga fazer extração de dados, análises, tomar decisão baseada em dados e seja uma pessoa muito mais estratégica. Então, aqui também não existe uma bala de prata. Vai depender muito da etapa, né, do pipeline da liderança que esse líder se encontra. E para finalizar, olhando para a linha de frente, né, os vendedores, vendedoras, você acha que tem um perfil específico, qualquer pessoa se dá bem na área de vendas ou não? Porque é uma área que sempre foi muito aberta, então as pessoas falavam, tem um jeitinho, sabe falar bem, pode ser um bom vendedor, uma boa vendedora. Como é que você olha isso hoje? Se você der uma busca no Google, provavelmente você vai encontrar vários artigos falando que o perfil comportamental ideal de um vendedor é um comunicador executor. Normalmente, você encontra isso, né? Não, o vendedor ele tem que ser muito comunicativo, tem que ser influenciador, tem que ser dominante, tem que ser executor. Só que, depois de muitos anos desenvolvendo vendedores, eu falo para você que no perfil comportamental, independente se o vendedor é dominante, comunicador, planejador ou analítico, se ele quer trabalhar com vendas, ele consegue ter resultado em vendas. O mais importante não é ter o perfil comportamental natural certo, o mais importante é ter flexibilidade. Então, quem flexibiliza controla resultado. Se eu consigo estudar programação neurolinguística, se eu consigo entender como é que eu faço para criar conexão com cada perfil de cliente, e eu consigo ser esse camaleão, né, que flexibiliza o discurso, que flexibiliza o tom de voz, a energia, o ritmo para cada tipo de cliente, eu vou conseguir criar conexão com qualquer um deles, independente se o meu perfil natural é de comunicador ou de executor. Excelente. Camélia, um prazer ter você aqui, muito bom, muitas dicas maravilhosas que você trouxe. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, continuem aí. A gente tem muita coisa legal ainda para acontecer. Daqui a pouco tem mais entrevista, mais conteúdo. Esse é só o primeiro dia do RD Summit Live.